Fala galera, beleza? No vídeo passado a gente viu o framework Flask para Python e aí fizemos algumas requisições em cima dele, fizemos uma análise de requisições através do Chrome, apertando a tecla F12 e aí naquela ferramenta a gente conseguiu analisar bem a parte de post, get, envio de parâmetros. Enviamos um pouco de parâmetro também lá para o Flask, então conseguimos entender mais ou menos como é que tem um funcionamento do Flask e as requests, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma olhada no MongoDB, tá? Por que a gente vai entrar nessa parte de base de dados? É importante a gente ter uma noção dessa parte de base de dados, inclusive na parte de MongoDB, que é bem simples, para a gente poder inserir, brincar com os dados aí. E aí a gente vai juntar as duas partes, né? Com o Flask, que é a API, e aí vai entrar com a parte de base de dados, que é o Mongo. Então, juntando essas duas coisas, a gente consegue criar uma API para armazenar na base de dados, beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo que a gente vai fazer aqui, a gente vai pesquisar MongoDB no Google. E aí, logo em seguida, ele vai retornar a pesquisa aqui. A gente só vai se atentar aqui para ver se é o site legal aqui do MongoDB para a gente criar, que é o www.mongodb.com. Entrando nesse site, a gente vai ver esse site aqui, e aí vamos clicar aqui no cantinho para poder a gente clicar em teste grátis. Quando a gente fizer isso, ele vai redirecionar para um formulário de cadastro. Aí é o seguinte, tem duas opções para a gente aqui. A gente tem uma opção que se a gente tiver uma conta Google aqui, um Gmail, a gente entra direto pelo Gmail, ou a gente pode cadastrar com um outro e-mail, e aí a gente tem que preencher esses dados aqui. Informar o e-mail, nome, sobrenome e um password. Tem que marcar esse concordo aqui e comece agora gratuitamente. Depois que fizer isso, você vai receber um e-mail, tá, para verificar esse e-mail. E aí quando você receber esse e-mail aí, você tem que clicar nesse cara aqui para dar seguimento no cadastro, para a gente poder criar esse servidor, tá? Esse servidor que a gente vai criar é totalmente gratuito, a gente não vai pagar nada. É só para a gente testar, tá? Então beleza, depois que a gente criou o cadastro, verificou o e-mail, a gente vai se logar no site do MongoDB e aí vai cair numa tela parecida com essa aqui, que a gente vai começar a criar o database, tá? E aí aqui é o seguinte, ele apresenta três opções, uma que é uma dedicada aqui no modo avançado, que ele deixa marcado, só que essas duas opções aqui, elas são pagas. A única opção que não é paga é o servidor compartilhado. No nosso caso, não importa. A gente vai estar realmente testando, então a gente pode compartilhar, não tem problema. E aí é o seguinte, ele dá algumas opções aqui, ele já marca aqui como compartilhado, aqui embaixo ele diz quem vai prover essa máquina, né, dentro do determinado cloud, você pode escolher da sua preferência. Eu vou deixar a AWS, porque eu gosto também, devido à preferência. E aqui ele já deixa marcado São Paulo, tá? Ele já deixa tudo certo. Eu já deixo por padrão ali marcado. O que tem que ver aqui é o seguinte, nesse cluster aqui, nessa máquina do banco de dados, a gente vai ter uma memória compartilhada e somente 512 megas de storage, tá? De HD. Algumas configurações adicionais aqui é o MongoDB versão 5.0 e não tem backup, beleza? Aqui eu vou definir um nome aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, escovador de bit. Beleza. Aí você pode colocar qualquer nome, pode deixar cluster 0 também, não importa. Vou criar esse cluster. Ele vai passar por uma segunda etapa aí. E aí quando ele chegar na segunda etapa, ele vai pedir o username e password. Tá? Vou colocar o username também, escovador de bit. E aí o password, eu gosto que ele gere.
tá? O que a gente vai fazer aqui agora a gente vai definir, vai copiar, aliás, esse password. Vamos ver se a gente tem, se eu consigo abrir o notepad aqui, porque aí a gente consegue armazenar esse cara lá. Deixa eu ver se eu... tá, beleza. Vamos copiar esse password aqui. Você pode colocar qualquer peça. Pode mandar o cara definir também, não tem problema. Beleza. Agora é o seguinte, aqui embaixo eu tenho que dizer qual o IP que vai acessar esse cara. Ou eu libero para todo mundo. Tá? Nesse nosso caso, como é um teste, a gente está fazendo uma coisa interna, não precisa liberar para todo mundo. Vou adicionar somente o meu IP. Beleza? Aí show de bola. Ok. Tô lá com o meu IP. Meu usuário escovador de bit. Minha senha é essa aqui. Tá? Que eu coloquei ali. Deixa eu detonar esse cara aqui, que daqui a pouco a gente vai copiar o novo cluster. Beleza. Vamos lá, de novo. Só pra gente ter certeza. É isso aqui mesmo. Ok. Vamos lá. E aí nós temos aqui a parte. Beleza, create user. Criei usuário. Definir o IP. E agora vou finalizar. Não pode esquecer de criar o usuário aqui em cima, beleza? Finalizei. E agora vou para minha database. Beleza? O que vai acontecer aqui? Na verdade, ele vai começar a criar o cluster inteiro. Aí ele vai definir várias réplicas para esse cluster, tá? Provavelmente ele criou, mas ele ainda está definindo as réplicas. Então você pode observar aqui que ele está definindo as réplicas ainda. Aqui, só para ter um overview aqui das coisas. Aqui é aquele Network Access que a gente definiu, tá? O nosso IP. Quem que vai acessar esse cara? Eu coloquei aqui. E a database, tá? O usuário ele está criando ainda. Beleza? Ele vai criar lá. Vamos ver. Eu mandei ele criar. Agora vamos ver aqui. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui em database, porque ele não chegou a criar o meu usuário. Esquisito. Então vamos lá, vamos criar o usuário aqui. Não tem problema não. Vamos colocar o username, mesma coisa que está lá. Username, esse cara daqui. E o password, esse cara daqui. Beleza. No caso, para a gente não ter problema na hora de criar qualquer coisa lá dentro do MongoDB, a gente vai colocar como Atlas Admin, para ser o admin total lá da parada. Tá? Então vamos adicionar esse cara. Opa! E lá, já existe. Tá. Então vamos, ele estava criando ainda. Então vamos fazer o seguinte, ó, tá vendo que ele botou read write in database? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai mudar esse cara para não ter problema na hora de criar qualquer coisa. Eu vou botar para Atlas Admin, tá? Quando eu faço essa alteração lá na minha database, ele começa a rodar o cluster lá e atualizar. Você pode perceber que ele está rodando aqui, ó. Quando ele terminar de rodar esse cara aqui, ó, aí ele atualizou. E a gente vai dar uma olhada na réplica lá dentro. As réplicas têm que estar tudo sincronizado. E aí vamos nessa. Deixa ele terminar aqui. Provavelmente é rapidinho aí que ele vai terminar. Vamos lá. Opa, tá terminando. Vamos ver. Beleza. Tá tudo certo com o nosso usuário. Database.
Beleza, terminou. Vamos dar uma olhada na nossa réplica aqui. Ok, as 3 réplicas estão no ar. Beleza. Vamos pegar uma réplica aqui qualquer, tá? Vou salvar esse cara, vou copiar esse cara aqui. E vou deixar aqui no canto. Beleza? Só pra gente ter essa réplica aqui. Sem problema, com a porta, tudo perfeito. E aí vamos fazer o seguinte. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa de um software que é esse cara aqui, ó. É o Robot 3T. O que acontece? Ele, me parece que ele se juntou com o Studio 3T Free, virou uma aplicação só. E aí eu acabei encontrando essa versão aqui, que é um pouquinho anterior, que eu prefiro. Ela é um pouquinho mais leve do que a outra. E aí é essa aqui, ó. Eu vou colocar no link essa URL aqui no link do vídeo pra galera baixar. Então, vamos voltar aqui, ó, e vamos iniciar esse cara. Eu já instalei ele aqui. Eu instalei o outro também, ó. Só que esse outro é um pouco mais pesado. Não curti. Eu acho que essa parte aqui é melhor. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos criar a base de dados. Vou colocar aqui escovador de bit, que é o nome da minha base de dados, né, da minha conexão, aliás. Vou colocar a réplica 7, que eu quero usar o acesso às réplicas, beleza? Vou copiar a primeira réplica dela. E aí, beleza. Aí vou adicionar. Lembrando que quando você adiciona, ele muda a porta no final, mas lá dentro no MongoDB, ele altera aqui. Então, para cada réplica, eu vou adicionar 1, né? E aí vai ficar 0, 1, 2. Beleza. Na autenticação, eu vou habilitar esse cara, manter a base de dados admin. E vou colocar agora o meu usuário que eu copiei aqui, ó. Usuário e meu password. Beleza, ok. E agora na aba TLS a gente vai habilitar esse cara e vamos colocar esse self sign e salvar. Beleza. Nosso escovador de bit está lá. E aí ele conectou no nosso cluster lá. Legal. O que a gente vai fazer agora é criar uma database. Aí vou colocar também escovador de bit, tá? Somente para a gente ter a parada. E aí réplica eu vou criar aqui. Réplica não, numa collection, desculpa, vou criar uma collection chamada teste, tá? Esse cara aqui vai vir uma collection teste. Você clicando 2 vezes aqui, ele não retorna nada, não tem nada aqui dentro para mim. Tá? Então, na realidade, se você quiser inserir alguma coisa, botão direito, insert document, e aí você coloca aqui, entre aspas, nome, define realmente um JSON, e aí manda o save, e ele salvando, você só dá um play aqui para ele fazer o mesmo find, e ele vai te mostrar o documento que ele acabou de inserir. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá para o nosso código. Beleza? Vamos cair aqui no nosso código. Primeiro passo que a gente vai fazer, a gente precisa importar uma lib chamada pymongo. Tá? E aí, nessa lib, na verdade, do pymongo, a gente importa um Mongo client, ok? E aí vamos fazer o seguinte, aqui no nosso método, em vez de ter método post, eu vou criar um outro método aqui, chamado insert. E aqui nesse cara, a gente vai ter o get.
tá? A gente só vai receber o get. Aqui a gente não vai fazer nada, e aí beleza. O que eu fiz aqui? Vou manter aquele barra e vou deixar um método insert ali, beleza. Bom, agora vamos colocar um userdb, que é o nosso escovador de bit, beleza. E o nosso user pass, que é aquele password ali que a gente define, beleza. Agora, no nosso servidor, eu vou ter que passar todas aquelas réplicas, beleza? Então eu vou vir aqui, vírgula, vou passar a próxima réplica, tá? Vamos lá. E aí lembra que eu tenho que acrescentar um aqui, vírgula, e vou passar a outra réplica aqui, ó, 2. Tá? Então servidor aqui, user pass, userdb, beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar a nossa URL, tá? URL de conexão. E aí vai fazer da seguinte forma. A gente vai vir aqui, ó, MongoDB, // Aqui na frente a gente vai definir um F para ele jogar as nossas variáveis desse formato. Quando eu abro uma chave aqui e ele tem um F ali, ele vai fazer uma troca. Então esse user db user pass, beleza? Então com isso ele faz uma troca para mim. E aí vou definir os meus servidores, né? Opa, server. Ok, consegui definir o meu servidor. E agora eu vou definir a minha base. Qual é a minha base lá? Minha base é a escovador de bit também. Então vamos lá. Escovador de bit. Posso definir aqui, não tem problema. Vou colocar alguns parâmetros de conexão, tá? Beleza. E aí vou salvar esse cara. Isso aqui depois a gente não vai precisar mexer em nada. Agora a gente vai fazer o seguinte. Na conexão, a gente vai definir uma variável que vai se conectar via Mongo Client e vai usar aquela URL de conexão ali em cima. Então, o primeiro passo que ele vai fazer, ele vai se conectar na base e vai retornar. E aí, segundo passo, eu vou ter a minha base de dados. Vou falar para o Mongo lá, cara, pega lá, define a minha base de dados, coleta a minha base de dados. Apesar de eu ter colocado aqui, eu gosto de coletar informação de novo aqui, me assegurar de coletar a base de dados novamente. Beleza. E aí agora, com a base de dados na mão, a gente consegue inserir esse cara. Então, em vez de ser teste, eu vou definir aqui o nome como insert. E aí aqui, db. Vamos colocar agora o cara, a nossa collection, teste. Tá? E aqui a gente vai colocar insert on. E agora a gente passa o que a gente quiser. Bota aqui, ó, nome, Martin, idade. Vou meter 30 de novo. Beleza.
30. Agora vamos fazer o seguinte, vamos subir o servidor. Vamos lá. Subir o servidor. Opa! Bem lembrado. Eu coloquei um módulo e não tenho esse módulo. Então, o que acontece? Nós temos que instalar esse módulo. A gente instala via pip install pymongo. Ó, beleza? Aí ele vai lá no repositório do Python, coleta esse pymongo e instala na máquina. Aí eu, a partir daí, vou conseguir usar esse cara. Olha lá. Coletor. Beleza. Ok. Vamos ver. Rodou. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos rodar o nosso localhost /insert. Ó, deu olá. Retornou 200. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Nosso segundo registro. Idade, ó. Perfeito. É isso aí. Então, nós conseguimos entender e instalar desde do cluster, configurar para poder se conectar na base de dados, e aí conseguimos inserir através do Flask. Então toda vez que eu rodar esse cara aqui, ele vai inserir lá na base de dados. Beleza? Olha lá. E aí eu posso brincar com esse cara, né? Posso chegar aqui e realmente coletar essa informação da URL, se for o caso, né? A gente consegue usar esse cara da URL. Eu vou botar ele aqui, ó. Não é request form, né? Eu vou ter que colocar um request args. Aí vou definir, nome. E aí beleza, o que eu tenho que fazer na realidade é parar o meu servidor e subir de novo para poder atualizar. E aí com isso a gente consegue lá no aqui na URL colocar nome ABC. Vamos ver. Aí, ó. Show de bola. Show de bola. Então é isso, pessoal. Então aqui a gente entendeu como é que é o funcionamento do MongoDB e a instalação de todas as partes, inclusive até a inserção de dados dentro do MongoDB através do Python. É isso. Então até a próxima, muito obrigado. Abraço aí.